romper diversas fronteiras que a gente tinha que, às custas de debate sobre energia, sobre soberania, construir grandes obras, e aí são obras dos rincões do país, e aí como é que pode 5 mil homens trabalhando em geral, como é que não vai ter, como eles, esses animais irracionais, vão conseguir viver no meio do mato? Precisa ter um modelo, e várias denúncias foram feitas, principalmente nos canteiros de obra, das super obras, né, de infraestrutura, que ainda estão em curso, dentro do próprio alojamento das empresas. Se constituem também esses espaços de exploração. E aí não são as mulheres da região que estão ali e quiseram, vou ali. Não, tem casos de tráfico de mulheres muito presente, tem aumento da violência doméstica, da violência sexual nesses grandes canteiros, tem essa migração de populações, e para atender o desejo de quem? Porque não pode ser desleal com nós mesmas. O desejo está organizado em torno da prostituição, não é o desejo das mulheres. A gente não está debatendo aqui, mas a prostituta goza. Eu ouvi isso outro dia. Não, quem goza não é prostituta. Quem goza e quem se move por esse desejo são os homens. E isso não é no âmbito individual, mas é organizado. E o desejo é organizado pelo patriarcado, que é um sistema social, político, econômico, o qual homens individualmente e coletivamente são donos, né, e exploram o trabalho, o corpo e a vida das mulheres. São valores, regras, normas, práticas que colocam os homens numa ideia natural de superioridade entre as mulheres. Logo, o nosso corpo não nos pertence. Ele existe para atender ao desejo que necessariamente não é o nosso, e a nossa sexualidade está no meio desse pacote das mercadorias. Então, acho que para iniciar assim mesmo, para ir limpando o meio de campo, porque acho que não está na ideia de uma é certa, as outras são erradas. Acho que a gente tem que encontrar a ruptura com o patriarcado, que aí eu acho que é o feminismo que organiza essa reflexão. Então, refletir sobre a prostituição é perceber como o patriarcado organiza e estrutura as relações de opressão e de hierarquia entre as mulheres. E aí não é novidade nenhuma pra gente a divisão entre santo e puta. E aí as santas geralmente não são as mulheres que têm a minha cara, não são as mulheres negras, né? A gente está no campo das putas. Se a gente for olhar a história da constituição da nossa sociedade, não foi de forma dócil que as mulheres negras vieram traficadas para cá, que as indígenas foram estupradas cotidianamente, que existia e continua existindo a diferença entre as mulheres. E agora tem já aqui essa diferença entre as mulheres, né? Então, entender que o patriarcado, principalmente no caso do Brasil, a perspectiva colonialista do racismo é estruturante nesse debate. Então, a gente fala de um lugar que parece são as acadêmicas que estão lá contra as prostitutas, como se fosse esse debate que está colocado. Não é. Pelo contrário, esse debate envolve o conjunto das mulheres, porque envolve como a sociedade percebe o nosso corpo e percebe a nossa sexualidade, a nossa vida. Então, a hierarquia entre as mulheres não nos beneficia. Óbvio que temos as nossas diferenças, a gente tem que dialogar uma unidade em torno de um projeto que transforme a vida do conjunto das mulheres, e não apenas seja para remendar o patriarcado capitalista que a gente tem. A maior parte das pessoas que estão em situação de prostituição são mulheres, e aí não tem como ignorar que a nossa legislação ela tem um papel e um caráter até muito avançado. A legislação sobre exploração sexual de pessoas e prostituição no Brasil é algo da década de 40 ainda, e que ainda bem que coloca no mesmo pacote o que é exploração, o que é situação de prostituição, porque isso nos colocou com um pouco mais, na verdade um pouco mais de direitos, né? Existe enquanto pessoa de conseguir criminalizar aqueles que favorecem a prostituição. Não são as mulheres em situação de prostituição que vão ser enquadradas em qualquer tipificação criminal, mas sim quem mantém a casa, quem utiliza desses serviços. Óbvio que com o Estado patriarcal, racista, misógino que a gente tem, a culpada sempre vai ser a mulher em situação de prostituição. Isso é ilegal. Então, a gente não está defendendo. Tem gente que defende, acho que a regulamentação é o que vai trazer segurança, vai trazer. E
E não é, sabe o que está por trás? É o direito de cafetões, cafetinas, de grandes empresas construírem, né, suas redes, e isso já existe. A gente tem que combater essas redes que existem. E aí cidades como Salvador, como Rio de Janeiro, são muito parecidas nesse sentido. E nos hotéis tem o serviço de acompanhantes, os taxistas sabem, tem toda uma estrutura montada. Mas está só nas grandes áreas que envolvem o turismo? Não. Porque a gente tem que entender a dimensão da prostituição também, não só como aquela diretamente, né, que está na pista e aí vem o cliente. A gente tem que entender que ela é estimulada. E aí a troca de favores, é o namorado mais velho que aí dá o presente, leva para o cinema, para não sei o que, o aliciamento a partir de nos comprar. Então esse não é um debate só das mulheres em situação de prostituição, é um debate conjunto das mulheres. Então, questionar o modelo que a gente tem da nossa sexualidade é questionar o que é a pornografia, o que ela ocupa na vida da gente, o que é e como se organiza o tráfico de pessoas, que é uma das indústrias mais lucrativas do mundo e está associado ao uso de armas, está associado ao sequestro, está associado a diversas práticas que aí não tem como, enquanto feminista, a gente achar que é natural. E muito menos achar que tem que ser o corpo das mulheres o lugar de produção de riqueza para os municípios, para os estados, que agora vai passar a ter tarifa, ter imposto sobre esses serviços. Quer dizer, a gente está sendo colocada, né, alçada mais uma vez a condição de natureza, né, daquela que existir a riqueza. E isso é muito perigoso. É perigoso para a nossa segurança. Não altera o patriarcado, a relação de opressão das mulheres. Alguém acha que com a regulamentação as que estiverem fora das casas vão estar mais seguras do que está hoje? Não vão estar. E as que estão dentro das casas estão mais seguras do que estão hoje também não vai estar. Até porque, se for para falar de casos, depois a gente tem experiência de sites, e são outro tipo de mulheres. Quem está na pista mesmo das BRs, nos postos de gasolina, nas paradas de ônibus, de caminhão, não são essas mulheres de site, né? Que pode ir para academia, pode fazer um monte de coisa. E também eu não acredito que a gente possa entender como escolha. Porque quando eu parto do meu lugar, que é esse mulher negra, nordestina, periférica, quando você tem que escolher praticar ou vender, né? O seu corpo não é vender, é permitir que o outro explore, porque senão vender parece que é a gente que autonomamente quis vender. E não é isso, mas é permitir que o outro explore o nosso corpo, a nossa sexualidade, não é opção para quem não tem o que comer, para quem tem pequeno para criar, para quem vive condição de exploração, inclusive para pais, maridos, irmãos. Então, do seu corpo, né, tirar o sustento não pode ser escolha. Se é para falar de escolhas, então vamos criar condições objetivas para isso. E acho que é uma perspectiva que é fundamental da gente conseguir limpar no meio de campo, com quem geralmente fala e inclusive compara a lei das domésticas, né? Como se fossem coisas paralelas, e é muito assimétrico isso, não tem a menor condição de jogar no mesmo pacote. A gente tem que conseguir construir política pública. E aí tem diferença do que está acontecendo hoje com o debate da prostituição, por exemplo, que uma das saídas é ter cota para pessoas trans nos serviços. Eu acho massa, acho fundamental. A prostituição não pode ser o caminho natural da vida de nenhuma população. Mas, nesse debate, onde estão as saídas para as mulheres em situação de prostituição? Não aparece. Ninguém consegue falar. A gente está falando de maiorias. E aí não é a maioria que estão, inclusive, nas zonas urbanas. A gente tem que falar do que é o impacto disso nas zonas rurais. Os rincões desse país, que não é muito simples você conseguir fazer esse diálogo como se fosse tudo a mesma coisa, e massifica e é um debate só colocado. Tem diversas perspectivas, e aí o racismo é estruturante desse debate. As mulheres negras estão, sim, em situação de maior vulnerabilidade. Então, o sistema da prostituição, porque não adianta a gente falar que é uma ação individual dos homens pelo desejo deles, tem um sistema colocado. E aí tem o turismo tem um braço disso. Que aí quando tem Fórmula 1, por exemplo, ou Stock Car, né, tem os motéis que colocam referências sexuais. As mulheres são alçadas a condições de, vem pro Brasil, as mulatas maravilhosas. A Copa do Mundo para isso foi isso pra gente, lá em Salvador.
coloca como se todas as mulheres estivessem à disposição disso. A exceção é não dar, e a gente sabe que não é a real. Então, tem um sistema envolvido que ele organiza os clientes, empresários, cafetões e também o Estado, porque nenhuma clínica de aborto funciona sem a polícia saber, nenhuma casa de prostituição funciona sem a polícia saber. Em condições objetivas que garantem esse funcionamento, e isso parte também do Estado patriarcal, que acho que não tem problema nenhum isso aconteceu ter investigação ou ter uma prática que coíba. Então, ela é uma instituição coletiva, né, e está estruturada a partir da economia, que fica várias coisas bem surgindo, parece que é só sendo equilibrado. Não é, tem muito sentido para como elas se relacionam. Então, o sigilo do papel dos homens nesse debate, e aí volta para a gente se matar entre nós, entre as radifem contra a feminista, contra as mulheres da marcha, contra não sei o quê, não está atingindo a real de quem se beneficia, não está fazendo ruptura. Então, a gente precisa trazer para a roda esse questionamento sobre a sexualidade dos homens. Por que eles têm que, necessariamente, são tão impelidos, né, a pagarem por sexo e achar que é muito tranquilo, muito natural? Por que existem estupros? Porque é naturalizado que o corpo da mulher é algo que não nos pertence. Então, tem várias coisas que estão colocadas, e aí não é só um debate sobre se é trans, se a população só tem isso como saída na vida, porque o que organiza essas saídas é o patriarcado, e aí a gente não vai conseguir nenhuma dessas superar e alterar esse modelo se a gente não derrotar o patriarcado, onde está o feminismo, e o feminismo radical nesse sentido de ruptura, né, e não de remendo. E aí, considerar a prostituição como exploração é fundamental do ponto de vista das leis do nosso país, mas é fundamental também para a gente entender e considerar essas questões, né, a dimensão que ela ganha, às vezes coloca a gente como as inimigas naturais, ao invés de estar gastando ou investindo o nosso tempo em pensar na vida das mulheres em situação de prostituição na marcha, que tem, eu recomendo que vejam, tem alguns materiais no nosso site, no nosso blog, na página do YouTube. Inclusive tem um documentário que tem uma companheira nossa da Marcha de São Paulo, que é uma mulher em situação de prostituição, que começou a partir, não foi necessariamente numa casa, mas a partir de oferecerem para ela na rua, e aí aquela outra coisa, aí não quero também, aí não sei o quê, e leva. Então tem um processo de aliciamento colocado para as mulheres. E aí a gente não consegue incorporar algumas questões nessa discussão, que é a superação dos preconceitos, da estigmatização, né, e de como a falta de política pública coloca essa população de forma marginalizada na sociedade. Então, o discurso liberal, que diz que a prostituição está de boa, porque aí é o mercado que regula, porque aí a partir de ter casa vai estar tudo certo, ela banaliza o debate sobre a sexualidade e a imposição desses modelos de subordinação das mulheres. Então, essa perspectiva mais liberal que tem aparecido, ela não propõe essa ruptura e continua reforçando, né, dando uma maquiagem nova ao patriarcado. E aí o modelo que orienta a construção de uma sociedade, da nossa sexualidade, ela está pautada que a gente é passiva, submissas, vigiadas, e que os homens são os viris, os que dão conta. E acho que romper com isso significa construir processo de aliança. E é aliança no sentido de estar em conjunto, né? Porque não dá para ignorar também que, principalmente na década de 90, trouxe para a população ter, para as mulheres em situação de prostituição, basicamente a política pública que atendia as políticas de HIV/AIDS. A gente está falando de política de moradia, a gente está falando de política de saúde, de política de segurança pública. É que nem uma mulher em situação de prostituição, você é prostituta, tomou 2 porradas mesmo, se vira e você não se submeteu a isso, que é o que o Estado ainda nos oferece. Então, como a gente vai conseguir romper fazendo remendo nele, e eu não quero nem necessariamente tocar diretamente no projeto de Jean, porque ele não regulamenta a prostituição, que no Brasil já é regulamentada. Já tem dizendo que o que é crime, o que não é, o que pode acontecer, o que não pode, com essa situação. E aí o que ele quer é alterar essa ordem, se travestindo, né, num discurso que coloca as mulheres em xeque, nos coloca umas contra as outras e sai com mais uma vez um homem saindo com a grande da cartola. Eu acho que a gente tem que construir esse processo de aliança entre nós, e conversar
sentar mesmo e respirar e pensar e refletir sobre quais são as práticas que a gente pode construir para as populações, para essas saídas e virar bandeiras unitárias do conjunto dos movimentos. Porque não adianta só a gente ficar dizendo nosso corpo nos pertence contra a mercantilização dos nossos corpos e nossas vidas, enquanto figuras com igual legitimidade que a gente fala de cada um no seu lugar e fala em outro sentido. Então, o processo de aliança é fundamental e ter o feminismo como algo que organiza a nossa intervenção, que pensa qual o mundo que a gente quer, e com certeza o mundo que a gente quer não é um mundo onde as pessoas têm preço e onde o desejo não é o nosso desejo, né? E a maioria das pessoas que recebem prostituição são mulheres, então significa que o desejo não é o nosso. Tem quem organiza isso aí, ele tem uma cara, ele é branco, ele é velho, ele é homem, ele tem dinheiro, ele acha que tem poder sobre o conjunto, então é o patriarcado. Para identificar inimigos comuns, acho que para esse momento que a gente vive, que é conjuntural esse debate sobre a crise e tal, vai e volta, debate sobre a prostituição, a gente tem que conseguir superar, inclusive essas falsas dicotomias e construir esse processo de aliança, que aí sim, acho que a gente vai conseguir travar debate de forma mais solidária, que a gente vai conseguir ter reflexo no Estado, romper com estigmas, isso a gente só vai conseguir junto a fazer reflexões conjuntas. Fala maravilhosa da Lili, dando assim uma abordagem sobre economia e sobre como as grandes indústrias exploram o nosso corpo, se apropriam da nossa sexualidade e afins. E é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Sobre como as indústrias do agronegócio se inserem nessas redes de comando das prostituições e como a economia que gira em torno disso é uma economia que nos submete a uma violência